Se você está nos visitando pela primeira vez, eu sempre digo, se você não gostar, volte mais 6 vezes. 6 vezes, mas hoje dá 7. 7 é o número da perfeição, tenho certeza que você vai aprender a gostar, tá? Hoje é um dia muito especial, o dia que a gente vai cear, o dia que você escolheu para adorar a Deus. Desde o momento que você pisou nessa casa, você está adorando a Deus, tá? Você está adorando a Deus com a sua voz, você está adorando a Deus quando você levanta, quando você senta. Entenda isso. Tire aquela religiosidade que o sistema, que a igreja, que não é de Cristo, colocou na nossa mente, sabe? De que agora, vamos ver o que o pastor vai falar, porque agora vai. Não, você já perdeu pelo menos, se você pensa assim, você já perdeu pelo menos 1h10 da sua adoração. Deus está falando, Deus está fazendo, o Espírito Santo está aqui já, amém? Então, se concentra nisso. Antes de nós cearmos, eu quero aqui em 30 minutos trazer o que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a identidade que nós temos em Cristo, e automaticamente quando a gente fala em identidade que nós temos, a gente tem que lembrar, e esse é o nosso papel aqui, lembrar só aquilo que você já sabe, que você é um filho de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Deixa eu ver. Amém. Se você já reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, bem-vindo, welcome to family. Bem-vindo à família. Nós somos filhos, deixamos de ser criação e nos tornamos filhos de Deus. Então, se a gente vai falar de identidade, eu preciso te lembrar algumas coisas. Você é filho de Deus. E é bom demais ser filho de Deus. É bom demais ser filho de Deus. Quero que você abra sua Bíblia ali em Êxodo. Nós vamos ler 3 versículos. Êxodo, capítulo 3. Deixa eu complicar ali. Que versão que tá aí? NVI, beleza. Põe a Letícia aí para baralhar tudo. Vai, Letícia. Eu ia na Nova Almeida, mas se você tá dizendo NVI, vamos na NVI. Tudo certo. Êxodo 3, versículo 9. Deus aqui está tendo uma conversa com quem? Você lembra? Moisés. E ele diz assim, Deus diz assim para Moisés, Êxodo 3, versículo 9: Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tendo visto como os egípcios os oprimem, portanto vá agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus respondeu: Certamente eu estarei com você. Pode deixar essa versão aí, porque é a versão que é um pouquinho mais próxima do original. Ela vai dizer assim, você já vai se atentar aos detalhes. Deus lá no versículo 10 está dizendo assim: Eu te enviarei a Faraó para que você tire o meu povo, os filhos de Israel. É uma informação importante, porque no versículo 9, Deus também fala e usa a terminologia filho para Moisés, dizendo: Pois agora chegou até mim o clamor dos meus filhos. E a paternidade de Deus, segundo o coração de Deus, ela é uma... Se a gente for olhar só esses versículos, tá, de contexto, a gente vai ver uma paternidade que encoraja. Ela é encorajadora. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Moisés, ele se questiona no sentido de que eu não sou nada, mas Deus diz: eu estarei contigo.
Se você, como eu, filho de Israel, se considera filho de Deus, eu poderia terminar a pregação aqui dizendo: eu estarei contigo. Mas alguns detalhes aqui, eu começo a entender de que Deus ele nos modela numa paternidade segundo o seu coração, de que nós vivamos o sobrenatural de Deus. Quem é pai e mãe aqui? Tem bastante gente. Todos nós somos filhos, ok? Alguns pais, algumas mães, mas todos nós somos filhos. E você vai entender na prática, literalmente, quando a gente fala sobre paternidade. Deus ele está dizendo assim para Moisés, e eu posso ir até entender como pai, que Deus está dizendo assim: eu vou contigo, eu sou contigo, mas ele está dizendo em outra tradução, no meu entendimento assim: eu não vou te desamparar. E algumas pessoas talvez precisem ouvir isso hoje. Deus dizendo: eu não vou te desamparar. Essa palavra é lá para mim. Algumas pessoas, como filho que somos, entramos em cada barca furada, ou sou só eu? Deus, como é que eu vou me colocar diante de Faraó? E Deus está dizendo: eu não vou te desamparar. É óbvio que como filhos, às vezes a gente desobedece e entra em algumas portas que não era nem para a gente bater. Amém? Aí a outra parte, desobediência, vamos deixar isso para depois. Hoje é uma palavra de encorajamento para você. Mas como filho nós precisamos entender de que o Pai está do nosso lado, nos encorajando, nos capacitando. Eu estarei com você. Eu começo a olhar para esses dois versículos e eu começo a olhar para a minha vida. E aí eu questiono Deus, e você deve estar pensando isso também: pô, pastor, mas isso não é a minha realidade. Há 10 anos atrás, não, vamos ser mais atual, vai. Esse ano é o pior ano da minha vida. Está dando tudo errado. Minha empresa está à beira da falência. O meu casamento está à beira do abismo. As minhas finanças, então, pastor, eu não vou nem falar. Então está tudo dando errado. E essa realidade aí de que Deus está comigo não está fechando essa conta. E aí eu vou te dizer: bem-vindo. Porque o Deus que te protege, o Deus que te acompanha, ele não te livra do processo. Porque o Deus que te livra do processo, ele está te preservando da promessa. Não sei se fez sentido para você, mas o Deus que te protege e te livra do processo, ele preserva a sua promessa. E esse processo, ele é uma ponte, literalmente uma ponte que nós temos de processo e promessa. Algumas vezes eu já me peguei orando assim: Deus, aquela sua promessa lá, ela talvez nem tivesse sido para mim, porque eu não vejo possibilidade. Só eu, gente. Isso é uma palavra de encorajamento, tá? A gente já vai chegar na parte boa. Deus, aquela promessa parece que não era para mim. Tinha alguém do meu lado aquele dia, quando você falou, e aquela palavra era para outra pessoa, não era para mim, porque aos meus olhos não. E Deus, ele continua nos dizendo assim: eu estou contigo. E não é porque ele está dizendo eu estou contigo que ele deixou Moisés abortar a missão. Ele diz: eu estou contigo, e aí ele diz: play, agora começou. Então assim, prática. Ser crente é difícil. Ser filho de Deus é fácil. Mas seguir o que nós amamos, chamado Jesus Cristo, é muito difícil. Deus, ele tem colocado algumas coisas na nossa vida, algumas missões, e só espiritualmente dizendo, quem está com os olhos abertos entendem isso, de que o errado também é de Deus. Porque o Deus que te protege, ele não vai te deixar ou te blindar de passar por um tropeço. Certo? Então todas as vezes que eu acabo me desviando do caminho e eu entendo, pô, aquela promessa não deu certo por causa disso. Não, esse deslize
Faz parte do seu processo. Moisés foi assim. Eu não vou entrar literalmente em toda a história, mas eu quero me apegar a esse ponto. Deus está recorrendo a uma oração dos filhos de Israel. Deus está mandando uma missão específica para filhos. E você já se disse filho aqui. Então é algo para você. Quando eu começo a entender que os processos da minha vida são sim permissão para que eu vença a partir daquilo que Deus colocou na minha mão, eu começo a entender que Deus continua me protegendo. Ele não me livra desses processos, mas Ele me protege enquanto eu passo o processo. Faz sentido para alguém? Ok. E Ele vai continuar te deixando passar pelo processo. Entenda isso. Paternidade não significa que Deus vai te livrar dos processos. Ele vai estar com você durante os processos. Foi assim com Moisés, foi assim com o povo. Uma coisa que como eu posso dizer, me constrange, sendo filho de Deus, é que às vezes eu preciso me colocar num lugar de muita intimidade para entender que Ele é meu Pai. Às vezes a gente esquece isso rápido, e aí quando a gente vai para a intimidade, quando a gente vai para o secreto, a gente começa a ser moldado, preparado. E eu ainda estou falando sobre o processo, para você não se perder. Se eu colocar um processo de criança no seu desenvolvimento, você vai entender que aquela criança tem um processo de desenvolvimento. Você vai entender todos esses processos. Eu não preciso aqui ficar te dizendo que ela vai começar a gatinhar. Ó, comecei a dizer. Falei que eu não ia falar, mas falei. Gatinhar, gugu dadá, andar, introdução alimentar e assim por diante. Esse processo da nossa vida, ali acontece, e eu vejo isso biblicamente, porque Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele passa por alguns processos e ele começa, assim como João Batista, ele começa a se preparar nesse processo para o que viria. A Bíblia diz que alguns perguntavam: onde está Jesus? Está na sinagoga. Onde está Jesus? Está no deserto. Aonde está Jesus? E esse é um processo que eu e você temos de aprendizado literalmente. O problema é que às vezes a gente não sabe que a dor também nos ensina, e isso acontece com o seu filho, né? Todas as vezes que a gente... Normalmente, eu digo isso para a Helena sempre: filha, quando doeu alguma coisa que você está aprendendo, você já entendeu, né? Normalmente é uma vara. Faz na canela. Há um tempo atrás eu peguei uma vara bem bonitinha assim, verdinha, aquela que não quebra. E papai e mamãe aí que tá agora querendo ligar pro... Quem é que cuida dos maus tratos? Quem? Conselho tutelar, obrigado. Papai e mamãe que tá pensando em ligar pro conselho tutelar porque o pastor tem uma vara em casa, eu vou repreender você com Bíblia, tá? Porque é bíblico. Tá? A Bíblia ensina, não é você espancar seu filho não. Olha lá meu segurança lá atrás, lá ó. Se for falar de espancar, nós já vamos chamar ele. Volta para a palavra. É Bíblia, tá? Varinha nas pernas assim, ó, para educar, tá bom? E seja um bom pai, seja uma boa mãe, porque Deus vai cobrar de você depois. Seu filho estiver dando tapa na sua orelha depois, não adianta reclamar, dizer que é a geração, qual que vai ser a próxima, não sei. Falta de vara. E aí eu pego uma varinha, eu mostro pra Helena e ela já sabe, ó, aqui ó, a varinha da correção. E aí eu digo pra ela: toda vez que estiver doendo, filha, você tá aprendendo. Processo. Eu não sei o que está doendo na sua vida, e eu ainda estou falando sobre paternidade, mas Deus, Ele está te dizendo assim: eu não te poupei porque eu ainda continuo te amando. Esse processo que você está vivendo, ele está sendo talvez dolorido, talvez conturbado, assim como toda a trajetória do povo de Israel saindo do Egito. E eu quero pegar esses dois versículos porque eu estou falando que Deus está respondendo às orações de filhos. Tá? Nós precisamos entender, tá?
essa proteção de Deus, ela não vai acontecer no sentido de que a gente quer ser isento desse processo. Não, Deus vai colocar alguns processos na sua vida e Ele vai estar com você, porque Ele diz: eu estarei convosco. Eu estarei contigo. Pastor, não é esse exemplo de pai que eu tenho em casa. Eu não fui criado com um pai assim. Talvez até é difícil eu entender que quando eu falo que Deus é o meu pai, ou aceitar essa filiação, para mim não faz muito sentido, porque eu tenho a pior figura possível do meu pai. Não sei se é a sua realidade. Mas tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos é uma oportunidade de mudança. E eu vou te dar um exemplo. Não é sobre o que o seu pai fez enquanto sua juventude, mas é o que os seus filhos dirão a respeito de você daqui para frente. Eu vou repetir, porque se você pegar isso, é libertador. Não é sobre o que os seus pais ou o seu pai fez durante a sua infância, mas é a partir de agora Deus te dando uma oportunidade de dizer assim: o que os seus filhos te dirão ao seu respeito. Faz sentido para alguém? E isso não anula todo o seu sofrimento. Isso não anula tudo aquilo que foi feito, ok? Tem algumas feridas que o Senhor Ele vai tratar. Mas é uma mentalidade que você precisa excluir da sua vida. Porque essa ferida, ela está ganhando, talvez, uma infecção. Isso, com certeza, não é bom, espiritualmente dizendo. Eu não tenho essa figura de pai, pastor? Ok. Diga assim, isso é vida real, né? Pode falar, isso é vida real. Eu vou fugir um pouquinho aqui do texto agora para dizer que a nossa vida como filho, ela não pode ser uma vida comum, como nós vivemos, a maioria de nós aqui vivemos, infelizmente. Nós somos filhos de um Deus poderoso, de um Deus sobrenatural. Então, seria natural que nós vivêssemos uma vida espiritual ou sobrenatural. Para não confundir a sua cabeça, seria normal nós vivermos uma vida sobrenatural. Porque o que eu e o que você carrega é simplesmente o Deus Todo-Poderoso. Gente, é tão simples, mas é tão difícil de seguir ao ponto da gente depender de Deus para dizer assim: Deus, me lembra a todo momento que eu carrego o teu Espírito dentro de mim. E quando eu começo a dizer que eu carrego, há um tempo atrás, alguém em algum lugar do mundo, eu não vou lembrar da informação, mas não tem os detalhes, aliás, se apega à informação, alguém encontrou um diamante aí em algum lugar do país, já disse que eu não tenho os detalhes, mas era o maior diamante do mundo. Terceiro maior diamante do mundo. A gente sabe que diamante não é tão grande, né? Eu não tenho nenhum, mas já vi alguns por foto, e diamante normalmente tem um tamanho pequeno. Um diamante do tamanho de um celular, nem sei se existe, mas já seria um absurdo de grande. Lembra, nós estamos falando que você carrega o Deus vivo. E esse diamante, ele pode ser tão pequeno ou tão grande, eu não sei. Mas não muda o fato dele valer muito, ok? É como eu e você, vasos de barro, carregando a presença de Deus. Eu posso pegar esse diamante e colocar no cofrinho da minha filha, e isso não vai, literalmente, desvalorizar o diamante. Ok? Ou seja, o lugar onde ele habita, não importa. Isso vai, muito pelo contrário, valorizar o porquinho da minha filha. Isso é eu e você carregando a presença de Deus. Falhos, pecadores, mas que carregam dentro de si o poderoso Deus. Isso é o caráter de uma filiação. Uma das características de um caráter de filiação de Deus. Eu e você carregando o Deus Todo-Poderoso dentro de mim e de você.
Pastor, eu já sabia disso. Ok. E por que você não vive como filho? Porque é isso que somos. Tem uma frase que eu gosto muito do Billy Graham, já disse isso várias vezes, e ela é muito ampla, por isso que eu sempre uso ela. Porque vale para tudo na vida de um cristão, tudo mesmo. Tudo, tudo. Billy Graham dizia que a cada 100 cristãos, 99, inverti a ordem. Um vai ler a Bíblia e 99 vai ler os cristãos. Nós carregando o Deus vivo, sendo lido por uma multidão de gente, onde quer que a gente vá. E quando eu falo de Billy Graham, eu acho que eu estou com Billy Graham na cabeça porque ontem eu ouvi dele, né? Eu me lembro também do dia do seu enterro. Seu caixão, um púlpito, o filho de Billy Graham vai dar uma palavra e ele diz assim: o meu pai, ele viveu, olha o que é legado. Vamos falar de filiação aqui, tá? Legado, você está carregando o Deus vivo, não esquece disso. O meu pai, ele falou sobre o céu a vida inteira. O meu pai pregou sobre o céu a vida inteira. O meu pai escreveu sobre o céu a vida inteira. E mesmo morto neste caixão, ele continua pregando, porque tudo o que ele disse faz sentido. Agora ele está vivendo, porque ele foi para o céu. E eu tenho certeza que no luto de um filho, ok? Você tem uma sabedoria ao ponto de entender que isso é palavra, cara, é legado, desculpa. Isso não foi uma herança. E você sabe o conceito das duas coisas. Herança a gente deixa para alguém, legado a gente deixa em alguém. E é isso que Deus está nos lembrando. Eu estarei com vocês. Meu espírito, ele tá muito em paz em dizer isso para você, porque a partir de hoje, alguma coisa na sua vida vai mudar. Talvez não todos. E a palavra de Deus, ela é muito clara, porque ela não volta vazia. Talvez uma pessoa desse lugar, desse auditório, esteja precisando ouvir essa frase: eu estarei com você. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Espírito Santo de Deus. Deus. Às vezes a gente se preocupa muito, né? Com a nossa caminhada, no sentido de viver uma vida normal, ok? Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ser bem-sucedido, glória a Deus por isso. Todo mundo quer construir, todo mundo quer conquistar, ok? Beleza, isso é maravilhoso, Deus está nisso e eu declaro sobre a sua vida bênçãos de Deus, financeiras, prosperidade e tal, mas não é só isso. A gente começa a entrar num sistema de que eu vivo o ordinário, sendo que eu sou filho de um Deus extraordinário. Faz sentido? Não faz. É como se eu e você, príncipes, filho de um rei, vivêssemos uma vida comum, medíocre até. Trabalhando, pagando conta, comprando. Trabalhando, pagando comprando. A gente estava no legado, não se perca. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quando eu e você, nós entramos nesse sistema de uma vida comum, ordinária, sendo filhos de Deus extraordinário, nós estamos pecando até contra a nossa casa. Sabe por quê? Porque o seu filho, ele tá olhando para você e ele tá literalmente registrando tudo aquilo que ele vai fazer na sua vida adulta. Tudo. Semana passada minha mãe estava aqui, eu agradeci a ela, obrigado mãe pelo incentivo. Eu ia na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e tinha, acho que aquela época tinha mais dias na semana, né? Mas não é sobre vir na igreja, é sobre ouvir meus pais pregando, falando, testemunhando,
vivendo algo que hoje eu vivo, naturalmente, como um legado. Eu não sou melhor que você carrega um Deus Todo-Poderoso, ok? E quando a gente começa a olhar para dentro da nossa casa e viver uma rotina simples, dentro de um ordinário, sendo filhos de um Deus extraordinário, eu começo a pecar contra a minha casa, por quê? Exemplo, há uns 2 anos atrás nós estávamos aqui com um Connect de adolescentes, eu na época coordenando um Connect de adolescentes. Nós tínhamos aqui talvez 8 ou 9 adolescentes na época. E uma mãe chegou para mim e disse assim, pastor, não era pastor, perdão, eu preciso que meu filho se apaixone por Jesus. Me ajuda. Eu não era pastor, mas acho que eu já tinha um cajado na mão, porque eu dei uma cajadada tão grande que hoje eles não estão na igreja. Mas eu disse, como é que é? Eu preciso que você me ajude para que o meu filho tenha desejo de vir na igreja, para que ele seja apaixonado. E aí eu olhei para essa mãe com muito amor, eu estou brincando, é óbvio, sobre o cajado, com muito amor, e disse assim, não transfira sua responsabilidade para a igreja. A igreja ela não pode tornar o seu filho apaixonado em 6 meses, sendo que em 15 anos ele não viu essa paixão de Cristo em vocês. Diga comigo, legado. Nós estamos falando sobre isso. Ok? Então assim, legado é uma coisa que não se dá, se transfere, é automático. E você tem um legado do Deus Todo-Poderoso que habita em você. Quando nós entendemos que a igreja ela não vai fazer aquilo que você pode fazer, e eu vou pegar só um gancho, não estava combinado, mas sábado tem culto das crianças, é uma oportunidade de você criar uma memória afetiva no seu filho e ele te ver adorando. Se você não faz isso em casa, eu quero crer que você faz isso em casa. Que você adora, que você ora, você ajoelha, ok? Que você transmite um legado de paixão de Jesus para o seu filho. Amém? Amém. Essa palavra é de encorajamento. Quando a gente começa a entender esse tipo de legado que Deus nos deixou, deixa eu ver onde eu parei aqui. Eu começo a viver com uma vida mais digna diante de Deus, que faz sentido literalmente. Quando Deus entrega seu Filho unigênito, hoje é dia de Santa Ceia, nós já vamos cear. Quando Deus entrega seu Filho unigênito, eu não sou o melhor aluno da escola para saber que unigênito é o único concebido. Ele vem nessa terra, ele vive, ele se entrega, e quando ele ressuscita, ele já não é mais o unigênito, ele se torna o primogênito. O unigênito, ele é único, não tem outro. Primogênito é o primeiro de muitos. 2 pessoas pegaram. O primeiro de muitos. Por quê? Porque depois dele veio eu, veio você, virão seus filhos, virão os filhos dos seus filhos. Amém por isso? Amém. E Deus está deixando em nós uma filiação eterna. E assim, eu e você continuamos vivendo para trabalhar, pagar a conta, comprar e se divertir. Qual é o legado que nós estamos deixando nessa terra? Eu estou falando sobre identidade em Cristo, filiação. Você é filho de um Deus vivo. Talvez você viva uma vida muito normal, perto daquilo que você poderia viver. Talvez você vive uma vida muito medíocre. Pelo amor de Deus, não entenda medíocre como menosprezo. Medíocre é médio. Todos nós um dia, na escola, em algum ano, falava assim, quanto precisa fazer para passar? Não é? Medíocre. E eu e você, nós estamos vivendo assim, Deus, como é que eu vivo para ir para o céu? Meu irmão, pelo amor de Deus, se você vive para você ir para o céu, eu vou te dizer, você não precisava nem viver mais. Porque Deus, através do seu Filho, já nos deu. O preço já está pago. Diga legado. Eu e você, nós temos uma responsabilidade, sendo filhos de Deus, estando dentro de uma paternidade. Deus está ouvindo orações
dos filhos de Israel. Deus está dizendo: eu vou libertar os filhos de Israel. Talvez Deus já nos libertou no passado, talvez não, Ele nos libertou no passado, mas o Egito ainda está na gente, né? Eu não sei se é só com você, mas muitas das vezes eu me pego murmurando contra Deus e aí eu vejo assim: Deus, me perdoa. É uma reflexão de legado, daquilo que Deus faz em nós, vive em nós. Essa identidade, ela é tua, irmão. Essa identidade, você é filho de um Deus vivo. Eu já disse isso umas 17 vezes e talvez precise entrar na sua cabeça. Você é filho de um Deus todo-poderoso. Pastor, mas por que eu estou vivendo isso? Processo. Pastor, por que Deus está permitindo isso? Deus não vai te livrar dos processos. Deus vai te acompanhar durante o processo. Eu estarei convosco. Está pago. Foi consumado. Jesus. O meu convite é para que você saia daqui hoje e em todas as situações você se lembre que você é filho de um Deus vivo. Indiferente de qual situação seja, nós precisamos voltar à memória dizendo assim: Deus, me perdoa porque eu esqueci que eu sou filho de um Deus todo-poderoso. Eu esqueci que eu sou o Deus, filho de um Deus que pode todas as coisas. Eu esqueci que eu sou filho de um Deus que não me abandonou. Apesar de eu estar passando essa situação aqui, eu tinha me esquecido, Senhor, que você disse que estaria comigo, que você viria comigo, que você passaria comigo. A gente pensa muito pequeno sendo filho de Deus tão grande, então assim, está na hora da gente explodir a nossa cabeça e viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Está na hora da gente começar a orar por milagres e o milagre acontecer. Não é porque você é bonitinho, não é porque você fala bonito ou porque você sabe orar, é porque você é filho de um Deus vivo. Está na hora da gente começar a sair pelas ruas, testemunhando aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, para a gente parar de ser crente e falar assim: eu vou na igreja todo domingo. Eu posto 2 stories sobre o meu devocional, eu canto 2 músicas em inglês, normalmente aquelas que já tá na hype, e tá tudo bem. Você é filho de um Deus vivo. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado. É maravilhoso saber que Deus habita em mim. Ah, você precisa dizer isso. Talvez para você se animar. Diga assim: Deus habita em mim. Cara, isso é muito poderoso demais. Eu não sei onde é que a gente está com a cabeça que a gente não vive isso. É poderoso demais saber que o Deus todo poder, o Deus do universo, a partir do momento que você diz: Senhor, perdoa os meus pecados, eu me arrependo, ok? Jesus, eu reconheço o Senhor como Filho do Deus Altíssimo. Assustou? É o Espírito Santo. Dentro de você agora habita o Espírito Santo, Filho do Deus vivo. Já pode sair rodopiando. Ah, gente, isso é identidade. Viver com uma vida de identidade é isso, é caminhar à altura da minha filiação com Deus. Isso é viver uma identidade em Cristo. É eu andar, eu viver a minha vida, ok? Não é de domingo, é viver a minha vida as 24 horas do dia à altura de um filho de um Deus vivo. Isso é filiação. Glória a Deus por isso. Eu sinto um espírito poderoso nesse lugar. Amém. Eu não sei se eu estou muito sensível ao Espírito Santo, mas tem cura nessa noite aqui. Tem cura nessa noite aqui.
Espírito Santo de Deus, habita em nós. Espírito Santo de Deus, nos enche com a Tua presença. Espírito Santo de Deus, nos ensina e nos lembra todos os dias que nós somos filhos de um Deus vivo. Nada que nós vivamos, nada que nós fazemos, nada, para onde quer que nós vamos, o Senhor estará conosco. Eu estarei com vocês. É Deus dizendo para Moisés: eu vou responder aos meus filhos, porque eu sou um pai que cuida, um pai bondoso, um pai que corrige, mas eu sou um pai que ama. Eu estarei com vocês todos os dias. Ah, que caminhada, cara. Ah, pastor, mas a minha realidade não é essa. Então, está na hora de você começar a profetizar, usar a sua boca para dizer assim: ah, quando o cansaço vier, Deus continua comigo. Quando o medo quiser me parar, lembra? 10.000 cairão à minha direita. Nós não seremos atingidos. Quando o teu pecado vier te condenar, você diz assim: ei, não me procura mais no meu passado, porque eu já fui perdoado. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Não tem essa música? Tem, né? Já tocou, inclusive. Todo dia uma guerra, uma acusação na sua vida, alguém tentando te parar. Todo dia uma circunstância querendo te destruir. E você, filho do Deus vivo, pedindo pinico, como diz um amigo meu, não aguentando o rolê, não aguentando a circunstância. Por quê? Porque eu e você nos esquecemos de quem carregamos. Ou você vai me dizer que você vai sair daqui hoje ciente que eu sou filho de um Deus vivo, que eu carrego dentro de mim um Deus poderoso. E, meu amigo, eu ia falar uma coisa que eu não posso, porque agora nós estamos... O Vitor, ele é tão abençoado que ele resolveu colocar uma câmera, então eu tenho umas coisas que agora eu preciso cortar. Obrigado, Vitor. É Deus. É Deus. Se coloque de pé. Quero orar com você. Eu estarei convosco. Não se esqueça. Viver uma vida de identidade com Deus é literalmente caminhar à altura do teu Pai. À altura do teu Pai. Feche seus olhos, por gentileza. Talvez quando eu perguntei quantos filhos de Deus estavam aqui, talvez você não levantou a sua mão. Por algum motivo, eu não sei, mas eu quero dar uma oportunidade hoje para você fazer parte da família. Para a sua identidade em Cristo ser criada hoje. Você que ainda não fez uma oração de arrependimento dizendo: o Senhor Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Pastor, eu quero isso aí para mim. Essa identidade. Está na hora de eu criar a minha certidão de nascimento. É hoje. Deus está te dando essa oportunidade. Permaneça em espírito com seus olhos fechados. Se você ora em línguas, mantenha esse local e essa atmosfera. Espírito Santo de Deus, o Senhor é capaz de transformar as nossas vidas, o Senhor é capaz de nos tirar do pecado. Só o Senhor, Deus, é capaz de nos ensinar que Tu és o nosso Pai. Eu quero agora orar por talvez uma pessoa que ainda não entendeu ou não aceitou
essa filiação. Espírito Santo de Deus, se você é essa pessoa, eu quero que você só levante a sua mão. Eu quero fazer uma oração com você. Se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, nós estamos em família e nós queremos te dar um abraço de irmão. Espírito Santo de Deus, se não há ninguém, nós vamos orar. Não quero te constranger. Talvez seja a oportunidade que você sempre esperou em reconhecer a filiação de um Deus Pai. Um Deus que não te abandona, um Deus que quer te ensinar, um Deus que quer te amar. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Xarabacantarabás. Espírito Santo de Deus. Rabaxarabacantarabás. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Rabaxarabacantarabás. Sarabacantarabás. Sarabacantarabás. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Rabaxarabacantarabás. Sarabás. Rabaxarabacantarabás. Sarabás. Pai, alivia-nos, Pai. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, diante das suas mãos nós oramos, Espírito Santo de Deus. Pedimos, Pai, agora que a tua igreja, Senhor, mantenha o teu cajado nas mãos. Rabaxarabacantarabás. Rabaxarabacantarabás.